novo rei do seu povo. E assim como o pai de Davi e Samuel pensaram que seria o mais velho, né? O mais forte, o mais bonito, o guerreiro habilidoso. Mas o Senhor disse: não. Sabe o que acontece? O coração dele está sujo demais. O interior dele está podre demais. Eu não quero isso. Então veio o segundo filho, o terceiro, o quarto, até o sétimo filho. Mas o Senhor olhou e falou: não dá. O coração deles não está do meu agrado. Então perguntou: acabaram seus filhos? Tipo assim, imagina a cabeça de Samuel, passa todos os filhos que estão lá. Aí ele pensa: nossa, acabou os filhos. Como é que acabou os filhos? Se Deus me mandou vir aqui, como acabaram os filhos? Ele perguntou: acabou os seus filhos? Para ter certeza, né? Ele falou: não, Deus não comete erros, Deus não se engana. Acabaram os seus filhos? Ele falou: não, tem um menor que está apacentando as ovelhas. Vocês percebem, irmãos, que o trabalho de apacentar ovelhas, normalmente quem faz esse trabalho são pessoas que se tornaram líderes, né? Que não é um trabalho fácil apacentar as ovelhas, manter elas no caminho correto, pensar, cuidar para que nenhuma se perca. Ou seja, ele ia se tornar um rei, ele ia reinar sobre ovelhas, ele teria que aprender a lidar com essas situações, né? Assim como Moisés também, antes de libertar o povo, ele teve que aprender esse negócio de ovelhas. Por quê? Porque ele teria que guiar o povo. E o povo é que nem ovelhas, irmãos. Eles se perdem. No piscar de olhos eles fogem. E você tem que ir atrás. Você tem que trazer de volta. Mas quando o pastor vai e pega a ovelha e traz ela de volta, ele não coloca ela junto com o rebanho. Ele não já coloca ela direto no rebanho, não. Ele separa aquela ovelha. Porque como aquela ovelha fugiu, aquela ovelha pode estar suja, aquela ovelha pode estar machucada, pode transmitir a doença para as outras. E não é diferente de mim e de você, irmãos. Porque quando a gente sai da presença de Deus, que a gente volta, Deus olha e fala: não, vamos ter que separar ele, eu vou ter que cuidar dele, do interior dele, eu vou ter que curar as feridas dele, eu vou ter que limpar ele, né? Para que assim ele possa estar junto com as outras. Então chamaram a Davi. E quando Davi chegou lá, Samuel falou: sim, é este o rei, é este que agrada o coração de Deus. Aí você pensa, irmãos, como agradar o coração de Deus? A gente não falha, a gente por muitas das vezes falamos coisas que não agradam nem a nós mesmos, imagine a Deus. Mas não parou. Então imagine, irmãos, Deus olhando para o coração de Davi e falou: este aí é segundo o coração de Deus. Esse aí que eu escolhi, alguém de coração tão nobre, alguém de coração tão puro. Aí eu te pergunto essa noite: como é que está seu coração? Como está o seu interior? Está machucado? Está ferido? Você não sente mais aquela sensação de algo novo? Parece que seu coração está tão frio, parece que seus sentimentos estão tão frios que você não sente mais nada. Mas Deus quer tocar você, irmãos. E naquela época, Jesus ainda não nasceu, Jesus não tinha subido na cruz. Ou seja, para você sentir a presença de Deus, você teria que buscar muito mais. Você teria que correr atrás muito mais. Imagina nós estamos com o Espírito Santo dentro da gente. Naquela época eles não estavam com o Espírito Santo dentro deles, ou seja, a ausência era maior, o anseio pela presença era muito maior. E hoje em dia muitos têm a presença de Deus dentro e não aproveitam, não entende a felicidade, irmãos, que é cantar para Deus, não entende a felicidade que é buscar Ele mais e mais, porque Ele provê, Ele prepara tudo. Quantas vezes eu olhava a história de Davi e falava: nossa, eu me espelho aqui. Por quê? Porque Deus prepara tudo. Deus não dá ponto sem nó. Ele não deixa as coisas fora de si. Ele prepara tudo do começo ao fim. E do começo ao fim vai acontecer como Ele previu. Por quê? Porque Ele é o Deus de hoje, Ele é o Deus de amanhã, Ele é o Deus de agora. E
você vai ser rei, você vai cuidar das minhas ovelhas. Aí você pensa, nossa, irmão Lucas, mas Deus teve que preparar Davi, teve, né? Urso, leão. Aí o que a gente aprende com tudo isso? Alguém viu Davi lutar com o urso e o leão? Não, ninguém viu, e é isso que me surpreende. Ou seja, Davi estava travando batalha sem ninguém ver. Ninguém soube, ninguém viu as batalhas. Ou seja, por muitas das vezes, a batalha da sua vida ninguém vê, mas é Deus que está vendo. É Deus que vai te preparar. É Deus que vai te tornar mais forte. É Deus que vai te guiar. E nessas batalhas cotidianas que Davi enfrentou, Deus preparou ele. Criança, irmão, imagina uma criança matar um leão. O leão em pé é o quê? Os 2 metros? Em pé, sentado ao peito, garras afiadas, um corte capaz de matar um adulto, quem dirá uma criança, dentes afiados, uma força muito maior. Imagina um urso, irmãos. Um urso com a força de 10 homens, irmãos. Um urso que também tem garras muito poderosas. Se ele pular em cima de você, já era, você não consegue levantar mais. Imagina como é que fez essa batalha. Imagina, irmãos. Aí você olha e pensa, nossa, como é que Davi venceu ele? Sabe por quê? Era Deus administrando. Você também é um soldado de Deus. Você é que nem Davi. Você vai participar da batalha e você pensa, nossa Senhor, mas eu não sei, talvez eu não seja forte o bastante, talvez eu não tenha habilidade suficiente, mas eu falei, filho, calma, você vai para a batalha, o general dos exércitos sou eu sou o general dos exércitos, eu vou te guiar, eu vou te mostrar o plano perfeito para que você vença essa batalha. E Deus ungiu Davi rei. E desde o começo, de quando ele foi ungido até o momento em que ele se tornou rei, à frente do povo, Deus preparou tudo. Deus não deixou nada falta. Comida, Ele preparou, não deixou Davi ficar com fome, não deixou Davi ficar com sede. Quando Davi se entristecia, ele cantava, porque, irmãos, você não sabe o preço de uma adoração. Por muitas das vezes, irmãos, eu me sentia tão sozinho, tão angustiado, eu passei por coisas tão que atrapalharam minha mente, que eu não queria saber mais de nada. Eu não ligava mais para nada. E tipo assim, eu ia para a igreja só por ir. Imagina, irmãos, eu ia para a igreja só por ir, ficar sentado, cantar sem aquela chama, cantar vazio, sem sentir nada. É angustiante, é horrível. Mas quando eu estava em casa, Deus foi até mim. Ele falou comigo. Ele disse, ei filho, por que está triste? Olha você acorda todo dia, você levanta todo dia, não deixa nada faltar, por que está triste, filho? Aí eu falei, Senhor, eu estou me sentindo tão sozinho, eu estou me sentindo tão angustiado, eu estou tão ausente da tua presença. Aí, nessa época, irmãos, eu ainda não sabia tocar o violão que eu tinha comprado. Eu fiquei um tempo com o violão, só que eu nem mexia nele, irmãos. Ou seja, eu deixava ele do nada. Só que nesse dia, eu estava triste e angustiado. Deus falou, ei filho, pega o violão. E eu me questionando com Deus, mas Senhor, eu não sei tocar. Senhor, eu não estou muito alto. Ele, não, mas pega o violão. E nessa época, o bispo da igreja, ele tinha ido orar numa casa de madrugada, irmãos. Era meia-noite, eu acho que ele tinha ido, né? Mas meia-noite ele tinha ido. Levou minha mãe, levou alguns irmãos para orar na casa do homem. E Deus falando comigo, ele falou, pega o violão, filho. É hoje que você vai ajudar na batalha de lá. Daqui você vai ajudar na batalha de lá. A unção que você vai transmitir aqui, mas chega. Eu olhando falando, mas Senhor, eu não sei tocar. Ele disse, filho, apenas começa, porque quem dá o dom sou eu. Deus me deu esse presente. Glória a Deus. E eu comecei a tocar, irmãos. Eu me senti diferente. Eu me entreguei. Eu deixei
eu iria fazer, irmãos. Ou seja, ali eu estava realizando um sonho. Ali eu participei de uma batalha espiritual. E Deus falou: ei, filho, a partir da tua adoração ali eu estou fortalecendo lá. E sabe por quê? Porque quando Deus vai fazer alguma batalha espiritual, Ele coloca os levitas na frente. Por quê? Porque nada supera a força de uma adoração. E, irmãos, algo que parecia que passou minutos, tinha passado horas, já era 3 da manhã. Eu tinha me desligado do mundo. A conexão foi tão forte, a conexão foi tão tremenda que eu não via o tempo passar. E a partir daquele momento Deus começou a avisar, tanto nos cultos. Ele falou: não, filho, tá triste? Adora. Ó, filho, canta esse tal louvor. Ei, filho, aquele irmão ali precisa ouvir tal louvor. Ele precisa saber que eu estou com ele precisa saber que eu não vou abandonar ele por nada. Então, apenas toque esse louvor. Aleluia! E eu tocando, e por muitas das vezes a gente se esfria de novo, irmãos, porque é tanta coisa na mesmice, a gente começa a se questionar com nossos problemas cotidianos e a gente se esfria de novo. Aí quando a gente se esfria de novo, é o diabo falando: não posso deixar. Ele está sendo um guerreiro muito habilidoso na batalha espiritual. Eu não posso deixar ele pegar no microfone, eu não posso deixar ele cantar, porque quando ele abre a boca, os demônios saem. Quando ele abre a boca, eu caio por terra. Não dá, eu não posso deixar, eu entristeço o coração dele. É aí que eu vou mais para cima dele, é aí que eu não vou deixar ele abrir a boca. E confesso, irmãos, que por um momento isso mexeu comigo. Eu não tinha força para cantar, irmãos. Eu estava começando o início de depressão e ansiedade, irmãos, que eu não estava aguentando.